Saudações dermatológicas. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista, eu sou mestre em patologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Sou coordenador das pós-graduações em dermatologia do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Hoje estamos aqui para realizar a terceira aula, que é a aula número 2, visto que a primeira aula foi uma aula introdutória. Então, a aula número 2 da histopatologia dermatológica, a terceira parte desse nosso curso de dermatopatologia ou histopatologia ou histologia dermatológica. Lembrando que estamos seguindo o livro Histopatologia da Pele de Liver, Manual e Atlas. Então, os colegas que já tenham o livro podem fazer o acompanhamento, uma vez que estamos seguindo a sua cronologia. Então, vamos à aula 2. Para que nós façamos uma lembrança, para que nós tenhamos aí um melhor aprendizado, melhor aproveitamento da nossa aula, lembrar dos componentes da pele. Então, temos a derme, temos a epiderme. Então, nós vamos estudar muito, principalmente, a estruturação, a arquitetura da epiderme, mas também vamos ver as relações com a derme. Então, aí no quadro, nós estamos mostrando algumas células, né, as células componentes da epiderme. Então, temos os queratinócitos, que são as principais células da epiderme, em termos de números. Nós temos uma camada basal dessas células, que a gente diz que é uma camada de 1 a 1,5 células. Essa camada basal, ela tem células-tronco, ela tem células progenitoras, né, que são as células chamadas células amplificadoras transitórias, que são filhas das células-tronco e que sempre produzem um queratinócito, uma outra célula de amplificação transitória. E essa célula de amplificação transitória, ela vai se dividindo e vai produzindo sempre um queratinócito e uma outra célula amplificadora transitória. Então, essas células partem da camada basal para a camada maior da epiderme, chamada camada espinhosa. Nessa camada tem uma ligação muito forte célula a célula, a partir de estruturas chamadas desmossomos, que a gente vai estudar muito nas patologias que cursam com bolhas, com vesículas, ou seja, as buloses. E o nome é dado de camada espinhosa porque a microscopia eletrônica, essa ligação entre as células, elas parecem espículas, parecem espinhos. Então, a camada dita camada dos acantos, e a gente diz que quando essa camada ela cresce, a gente chama de acantose, exatamente pela questão dos acantos, que é o nome do espinho em latim. Então, acantose, também chamado de camada malpighiana. Então, essa camada espinhosa é a camada malpighiana. Acima nós temos os queratinócitos assumindo já uma posição mais fusiforme, não é? Infuso, mais achatada, e rica em grânulos. Esses grânulos que vão, boa parte, sair para o meio exterior e uma parte vai fazer uma estrutura de envelopamento das membranas, que o grande objetivo da pele é produzir o corneócito, né? Que é a célula da camada córnea, que é uma célula anucleada. Então ela perde os seus núcleos à medida que ela vai subindo, ela se torna uma célula morta,
é uma célula que vai formar as escamas da pele, produzindo uma defesa contra a penetração e uma defesa contra a perda de água. Temos ainda as células de Langerhans. Essas células de Langerhans são células derivadas da medula óssea, que habitam a epiderme e formam uma rede de contato, essa rede que visa defender a pele contra agressores, a partir de uma apresentação antigênica. Então, essa célula ela forma ali uma rede, geralmente estando aí na espinhosa. Essa rede tem por objetivo ter contato com essas estruturas, como por exemplo bactérias, vírus, e levar ao conhecimento dos linfócitos. Ela migra até o linfonodo para fazer com que haja uma sensibilização desses linfócitos, que são as células Neve, né, as células virgens, e essas células voltam estimuladas para a defesa. Temos também os melanócitos, que são as células que dão a cor, que junto com os queratinócitos formam uma unidade queratino-melanocítica, ou melanoqueratinocítica, e emitem diversas estruturas que vão transportar melanossomos, que são estruturas com melanina, para a defesa dos núcleos celulares, evitando assim que a radiação ela ataque o DNA. E também temos as células de Merkel, né? Essas células de Merkel que originam o tumor de células de Merkel, da mesma forma que o melanócito origina o melanoma, que os queratinócitos originam os carcinomas espinocelulares, os carcinomas basocelulares. As células de Merkel têm uma função de sensibilidade, quer dizer, sensibilidade do ponto de vista de estímulo aos neurônios. Então, é uma célula que se acredita ter um contato com terminações nervosas livres, né? Então, sendo aí um mecanorreceptor. Então, antes de começarmos a nossa aula, vamos a um adendo, tá? Vamos a um adendo. Esse adendo tem por objetivo trazer uma explicação que deixamos da aula anterior, que são as degenerações. A gente vai falar bastante sobre degenerações quando da discussão de algumas patologias. É importante que a gente entenda o que são essas degenerações. Então, já foi dito que as degenerações são o estado intermediário entre a célula saudável e a morte celular. Então, seria um momento em que a célula está sendo destruída e que vai morrer. A célula vai perder a sua vitalidade. Temos, basicamente, na epiderme, 3 tipos de degeneração. A degeneração vacuolar ou hidrópica. Essa é uma degeneração onde existe um edema intracelular, principalmente de citoplasma. Temos uma degeneração reticular. Essa degeneração reticular ela também referencia um processo de edema. Agora, esse edema, a gente tem tanto edema de citoplasma como também o edema nuclear. E temos as degenerações granulares, ou degeneração granulosa, né? Também chamada de hiperceratose epidermolítica. Então, aqui é um outro tipo de
degeneração, onde a gente tem como, digamos, como ícone desse tipo de degeneração exatamente a ictiose bolhosa, né, onde existe a hiperceratose epidermolítica. Então vejamos cada uma delas. Aqui a degeneração vacular, a gente nessa fotografia que não está tão boa, a gente consegue ver ali na camada mais superficial edema intracelular. Aqui a gente consegue ver de uma forma mais simples várias células edemaciadas, então essas células mais claras, a gente tem aqui edema, né, dentro das células, formando essa cor branca. Né? Então aqui a gente consegue ver no aumento muito bem esse quantitativo de líquido, né? Esse edema dentro da célula. Os núcleos eles estão mais ou menos parecidos com os núcleos das outras células. Então a gente não tem uma grande alteração nuclear. Então esse artigo ele diz que a degeneração hidrópica, né, ou vacuolar, é o acúmulo de água no meio intracelular, consequente a desbalanços no controle do gradiente osmótico e do nível de mecanismo de absorção da membrana citoplasmática. Então, ele tem alterações da eliminação de água e dos eletrólitos intracelulares. Já a degeneração reticular, a gente consegue ver uma alteração nuclear importante. Então, aqui a gente vê vesículas. Aqui estamos vendo uma vesícula. Duas vesículas. Então, a gente pode até considerar tudo isso aqui como sendo uma vesícula. Então, é uma vesícula intraepidérmica. Vejam que a derme está lá abaixo. Então, a vesícula intraepidérmica é causada pela degeneração reticular da epiderme, que é causada pela balonização dos ceratinócitos, infectados pelo vírus pelo vírus do herpes. A balonização dos ceratinócitos ou queratinócitos caracteriza-se por edema intranuclear. Então, essa aqui é a primeira diferença. E o citoplasma torna-se eosinofílico, né? Amplo também, permeado por células necróticas. Então, essas células, como a gente falou sobre degeneração, seria aquele estado em que existe a passagem da célula normal para uma célula apoptóica, uma célula que está enfrentando ali a morte. Então a gente consegue ver aqui, células multinucleadas. Então os núcleos eles estão edemaciados. Até a gente consegue ver o citoplasma também mais amplo, essas cores brancas. Mas observamos que o núcleo dessas células, né, eles realmente estão diferentes, eles estão aumentados. Então, os ceratinócitos balonizados apresentam pleomorfismo nuclear, ou seja, diversas formas no núcleo, com multinucleação. Então, a gente consegue ver aqui células multinucleadas. Então, vejam aqui, né, uma célula, veja o citoplasma amplo e veja o núcleo aumentado de tamanho. Aqui diversos núcleos aumentados, células multinucleadas. Citoplasma volumoso, diversos núcleos celulares. Citoplasma volumoso, núcleo celular diferenciado. E a degeneração granular. Também vejam que terminamos por ter edema, né, epidérmico, edema intracelular. Ele diz que a degeneração granulosa, também chamada hiperqueratose epidermolítica,
atinge as porções superior e média da camada malpighiana, ou seja, da camada espinhosa, produzindo intenso edema intracelular, levando à perda dos contornos celulares. Acompanha-se de hiperqueratose e produção excessiva de grânulos de queratohialina grandes e irregulares. Então, isso aqui é outra característica dessa degeneração, que é essa produção de grânulos de queratohialina grandes e irregulares. Né? Então, ocorrem doenças congênitas. A gente consegue ver essa região aqui antes, a região granulosa, com muitos grânulos. Região antes da camada córnea, ela vem ali com muitos grânulos. Então, ocorrem doenças congênitas. A degeneração balonizante, para revisarmos, é a alteração de células epidérmicas que assumem forma em balão por edema e perde as conexões intercelulares, o que possibilita a formação de bolhas ou vesículas. É característica de infecções virais. E a degeneração reticular, ela tem edema intenso intracelular que estoura as células epidérmicas na forma de vesículas septadas, sendo os septos restos de membranas celulares. É encontrado nas doenças virais e dermatites agudas. E ainda algumas outras degenerações. Degeneração basofílica ou basófica do colágeno. Então, existe a presença de material basófilo, quer dizer, aquele material mais escuro, na derme papilar, por degeneração de fibras colágenas e elásticas em áreas expostas à luz solar. A degeneração fibrinoide do colágeno, então tem depósito de fibrina. A primeira tem material basófilo. Então tem depósito de fibrina entre as fibras colágenas ou em torno dos vasos, que se caracteriza por cor eosinofílica, brilhante e aspecto homogêneo. Então, na basofílica, a cor é escura, azul escura. Na fibrinoide, a cor é rósea. Então, essa cor eosinofílica brilhante e aspecto homogêneo é encontrada no lúpus eritematoso, vasculite alérgica e nódulos reumatoides. A degeneração hidrópica ou de liquefação tem a vacuolização de células basais consequentes a edema na derme, encontrado em numerosas afecções como lúpus eritematoso, líquen plano, líquen escleroso e atrófico e outros. E a degeneração hialina do colágeno. Deste tipo de degeneração, os feixes colágenos apresentam-se de volume aumentado, mais eosinófilos e homogêneos, com diminuição dos fibroblastos, encontrado nas cicatrizes queloides e esclerodermia. Vamos ver agora algumas imagens veterinárias. O objetivo de colocar essas imagens é que elas nos ajudam, inclusive, a fazer uma conexão com o que a gente vê na pele. Né? Uma conexão com o que a gente vê na pele. São imagens bastante bonitas, lâminas bastante bonitas, mas são imagens veterinárias. Atenção que são imagens veterinárias. Então, aqui para mostrar a hiperqueratose ortoqueratósica. Então, vejam como é semelhante à epiderme dos humanos. Hiperqueratose ortoqueratótica, ou seja, não tem núcleos aqui nessa camada córnea. Mais uma vez, uma imagem de pele de animal. Aqui a gente tem a hiperqueratose paraqueratótica, ou seja, vemos os núcleos na camada córnea. Aqui nós temos uma acantose regular. A gente vê que existe o aumento da camada espinhosa, mas de forma regular. Então você não tem as papilomatoses, que seriam aqueles movimentos de vai e vem, por exemplo.
E mais uma vez, uma imagem veterinária, mostrando necroses, pontos de necrose na epiderme. Então a gente vê células que elas apresentam alterações nucleares, picnose, cariorrex. Então a necrose é identificada através de alterações nucleares, que incluem, como falei, a cariorrex, né, a fragmentação nuclear, a picnose, a condensação nuclear com consequente hipercromatismo, e a cariólise, desintegração dos núcleos celulares durante o processo de morte celular. Aqui ainda imagens muito belas, mas são imagens de pele de animal, mostrando as células acantolíticas. Vejam que lindas. As células soltas nessa vesícula, nessa clivagem. São células acantolíticas, células bem redondinhas. Elas perderam a conexão pelos desmossomos que mantinham essa célula colada nas outras células na camada espinhosa. Ainda uma imagem de pele de animal, mostrando aqui um nível de clivagem. Então, esse nível de clivagem, ele está assim, está dentro da epiderme. Vejam aqui a epiderme, aqui abaixo a derme, e nós temos esse nível de clivagem, que é a vesícula composta de neutrófilos, que são as pústulas, abaixo da camada córnea. Então é subcórnea, mas não ele é suprabasal, acima da basal, não fica abaixo da basal. Então vamos à aula. Comecemos então a nossa aula. A primeira estrutura que nós vamos estudar hoje, após a nossa revisão, são as ceratoses actínicas. Então vamos estudar hoje proliferações superficiais, localizadas, epidérmicas, e depois vamos entrar nas melanocíticas, embora já vejamos algumas aqui. Tá? Então as próximas aulas vão ser do segundo capítulo do Leber. Tá? Então começamos pela ceratose actínica, que é uma patologia que cursa com espessamento irregular localizado na epiderme. Então é uma proliferação epidérmica localizada e irregular. Então a gente diz que existem 5 tipos histológicos de ceratose actínica: o hipertrófico, o atrófico, o bauenoide, o acantolítico e o pigmentado. No hipertrófico nós temos hiperceratose pronunciada. Então temos um aumento na camada córnea, hiperceratose pronunciada. Temos também uma situação interessante dessa hiperceratose, que ela tem um entremeamento, ela tem uma distribuição de momentos. Essa hiperceratose é ortoceratótica e momentos essa hiperceratose ela é paraceratótica, ou seja, em alguns momentos ela tem núcleos nas células da camada córnea, que é a paraceratose, em outros momentos não. Então, por que isso acontece? Essa estruturação que mostra camada córnea com paraceratose referencia as células que estão perdendo o seu tropismo, que estão perdendo a sua maturidade abaixo da camada córnea, que é a referência à ceratose actínica. Já a hiperceratose ortoceratótica, ela acontece pela estruturação dos anexos, os anexos cutâneos, por exemplo, as glândulas sudoríparas e os folículos pilosos.
eles têm uma normalidade da ceratinização. Então, por isso eles dão córnea ortoceratótica, ou seja, sem núcleos. A epiderme, então, se mostra espessada nesse tipo hipertrófico. Então, nós temos ali uma espécie de uma acantose, ou mesmo um aumento da camada epidérmica pela própria hiperceratose. Então, temos sim um aumento na epiderme, com proliferação irregular para baixo, ou seja, existe ali um aumento na quantidade de células que vão forçando a derme. Os ceratinócitos na camada espinhosa, eles perdem a sua polaridade, assumem um arranjo desordenado. Então as células têm um apinhamento, que é aquele formato de pinha, é aquela estrutura que mostra uma quantidade grande de outras estruturas, é como se houvesse um excesso de material dentro da célula, então essas células são apinhadas, tem pleomorfismo e atipia dos núcleos celulares, então esses núcleos eles são grandes, irregulares e hipercromáticos. Grandes, irregulares e hipercromáticos. Então, essas são características das células da ceratose actínica. Então, temos células diceratóticas ou apoptóicas, células diceratóticas. Então, essas células elas vão perdendo as características, vão perdendo inclusive a ligação com outras células. E há uma perda dessa polaridade, perda da polaridade das células, principalmente essas células da camada espinhosa. Então, na forma atrófica, nós temos uma atrofia. Na forma bauenoide, nós temos alto grau de atipia. Alto grau de atipia. Próximo à espessura total. Então, nós temos em toda a espessura uma grande quantidade de células atípicas. Na cantolítica, temos a perda da adesão. Então, isso gera um nível de clivagem. E a estrutura até parece com glândulas. Tem um aspecto ali glandular. Aspecto glandular. E temos também a forma pigmentada, onde temos aumento do pigmento de melanina. Então, a hiperceratose actínica tem hiperceratose, alternando a orto com a paraceratose, o espessamento irregular do epitélio, então temos um aumento da camada epidérmica de forma irregular. Na derme tem linfócitos e células plasmáticas em focos, um infiltrado bem localizado. Ceratinócitos basais apresentam atributos de displasia ou malignidade in situ. Né? Então, quais são esses atributos? As células apinhadas, aumento no seu volume, hipercromatismo e pleomorfismo nuclear. Repetindo, apinhamento,
que é o aumento desse volume, hipercromatismo e pleomorfismo nuclear. Então temos nessa primeira fotografia uma lesão de ceratose actínica, na realidade temos duas lesões. Possivelmente nós temos o conceito nesse indivíduo de campo cancerizável. Podemos ter abaixo da camada córnea, de uma forma bem distribuída, podemos ter essas alterações, né? Então, um aumento da epiderme, hiperceratose orto e paraceratótica, núcleos grandes, irregulares, hipercromáticos, essa epiderme aumentada de volume e irregular, células disceratóticas, apoptóicas, perda de polaridade, né, dos queratinócitos, e atipia, né? Lembrando os sinais de malignidade, que é o aumento celular, o apinhamento dessas células, e as características de pleomorfismo e hipercromatismo, né, nuclear. Aqui lesões mais espalhadas. Vejam que na primeira fotografia nós temos possivelmente um paciente mais jovem. Vemos o arrebitamento nasal. Então as cartilagens ainda mantêm aqui a estrutura nasal. Aqui já temos um paciente mais idoso, realmente com a conceituação de campo cancerizável. Então temos estruturas pequenas de até 1 centímetro de diâmetro, eritematosas, descamativas, formando crostas, às vezes crostas hemáticas, e isso chama a atenção para a possibilidade de carcinoma espinocelular, de invasão da camada dérmica por células neoplásicas. Aqui um paciente com alterações na região da calva. Então, tem-se aí eritema, tem-se a formação de crustículas, de descamação ceratótica. Então, temos escamas ceratóticas na região com eritema. A mesma coisa podemos ver nessa fotografia. Aqui também temos uma hiperceratose, possivelmente hipertrófica, com bastante estrutura queratinocítica, com essa estrutura córnea, escamas que são vistas e quando retiradas podem provocar sangramento. E na histologia a gente consegue ver algumas coisas importantes na ceratose actínica. Então, conseguimos ver em lâminas da ceratose actínica uma hiperceratose alternada com paraceratose. Então, a gente consegue ver aqui a hiperceratose ortoceratósica e aqui do lado a hiperceratose paraceratósica, ou seja, aqui as células têm núcleos. Então, lembrar que essa ceratose aqui, ela vem normalmente dos anexos, e aqui vem de células que estão. Vejam que aqui nós temos um quantitativo maior de células perdendo o pleomorfismo, perdendo a sua característica de maturidade, então perdendo o tropismo, a polaridade, verdade, a polaridade. Onde nas células basais nós teríamos células mais cuboidais e na camada espinhosa teríamos células mais poliédricas, né? Então, camada basal, células mais em cubo, em cilindros, né? E aqui células mais poliédricas. Então, temos uma perda, e vejam que a paraceratose acontece exatamente onde existe mais dificuldade de se manter a estrutura normal da epiderme.
Vemos o espessamento irregular dessa epiderme, então a gente pode ver aqui que existe uma alteração de espessura. Também conseguimos ver linfócitos e células na derme, então vemos aqui alguns linfócitos na derme. Então existe um certo infiltrado na derme. Lembrando que as células têm núcleos grandes, hipercromáticos, então vemos aqui células, esses núcleos bem escuros, hipercromáticos, bem grandes. As células elas começam a soltar umas das outras. Se tornam apoptoicas, vemos a perda dessa polaridade. O formato dos núcleos, eles são pleomórficos, então a gente vê núcleos circulares, núcleos mais ovoides. Então existe uma diferença, né, que são sinais de malignidade, esse apinhamento, aumento do volume celular, as células, os núcleos pleomórficos e hipercromáticos. Aqui já conseguimos ver uma diferença em relação à primeira. Então aqui temos uma perda da polaridade, né? A gente consegue ver que existe perda da polaridade, mas bem menos que a outra. Então aqui nós temos uma característica de menor relevância. Então é como se houvesse aqui uma atrofia. Então enquanto aqui nós teríamos a ceratose actínica hipertrófica, aqui nós teríamos a ceratose actínica atrófica. Continuamos com alterações celulares, né, mas são menores que da anterior. Temos aí núcleos, né, células se encaminhando para a apoptose. Então, células diceratoticas. Aqui já temos uma acantose irregular. Um infiltrado focal de linfócitos na derme. Conseguimos ver esse pleomorfismo nuclear, núcleos hipercrômicos. Então, existe aqui uma desorganização da estrutura, que seria a perda dessa polaridade. Com a aproximação, veremos as células apinhadas. Então, nesses slides, se mostra principalmente na camada basal e na camada do meio da epiderme, o envolvimento de células atípicas. Então a gente consegue ver nessas setas, né? Então temos aqui as células atípicas. Conseguimos ver hiperceratose e vimos aqui a paraceratose.
Vemos aqui a paraceratose e aqui a hiperceratose, então alternando hiperceratose com paraceratose. Os queratinócitos basais se mostram atípicos, núcleos hipercromáticos, células apinhadas. Vejam que a camada ortoceratósica está saindo exatamente de um anexo cutâneo. Já as paraceratósicas saem de estruturas da epiderme, onde existe aqui essa perda de polaridade das células. Então vemos a camada basal repleta de células atípicas, né? Com grande perda de polaridade, células com núcleos grandes hipercromáticos, pleomórficos, ou seja, com modificação dos seus formatos. Aqui a célula mostrando, a seta mostrando figura de mitose, a seta branca mostrando a paraqueratose, e as setas curvas mostrando essas células atípicas da camada basal. Então aqui a queratose actínica no formato bauenoide, então se nota uma grande quantidade de células atípicas, quase que dominando a epiderme. Aí vimos a ceratose paraceratósica, ou seja, com núcleos. Aproximando, vimos o pleomorfismo nuclear, a hipercromasia, a paraceratose. Então as células começam a apresentar a soltura, né? Elas vão soltando, formando estruturas disqueratóticas, o infiltrado linfocítico, pequeno infiltrado linfocítico, a derme mais próximo infiltrado linfocítico, hipercromasia, pleomorfismo nuclear, uma célula aqui se dividindo, paraceratose bem ampliada para observarmos. Aqui a gente já tem uma estrutura mais fina, então temos núcleos hipercromáticos, temos perda da polaridade, quer dizer, um pleomorfismo celular, perda desses polos, e aí temos um acontecimento, contudo um acontecimento em uma área pequena. Então seria uma acantose hiperceratótica. Agora o que é importante aqui é esse grupo celular.
Então, esse grupo celular aqui já demonstra alterações, né, desses queratinócitos, né, com um infiltrado específico e já a possibilidade de invasão. Então, como é que acontece essa invasão? A gente está vendo aqui uma invasão. Se a invasão é carcinoma espinocelular. Então, o padrão clássico, né, da ceratose actínica de grau 1 seria esse quantitativo de células alteradas, atípicas, na camada basal. O padrão 2, o nível 2, que equivaleria aos NICs, NIC1, NIC2, NIC3, nós temos um quantitativo aqui atrapalhando também a espiose dessas células. No 3, temos a ocupação de toda a epiderme. E depois temos a disseminação, temos a penetração dessas células na derme, que seria o carcinoma espinocelular invasivo. A partir de um padrão de queratose actínica, ele pode ir da número 1 até a número 4, ou ele pode ter um padrão diferenciado e partir aqui de uma ceratose actínica de grau 1 para uma penetração, para um carcinoma espinocelular in situ. Então vamos a uma segunda patologia, que é o poroma écrino. Poroma écrino é um tumor solitário, razoavelmente comum, que acomete planta dos pés, a parte lateral dos pés, mãos, dedos. Pode também acometer outras partes do corpo. Tem origem dentro da porção inferior da epiderme. Estende-se para baixo e para dentro da derme sob uma forma de massas tumorais. As células tumorais, elas são menores que as células escamosas, então é importante frisar isso, né? As células tumorais, elas são menores que as células escamosas, têm aparência cuboide, uniforme e um núcleo redondo fortemente basofílico. E são conectadas por pontes intercelulares. As células não apresentam tendência a ceratinizar na parte de dentro, só que na superfície sim, ela pode ceratinizar. A divisão entre células tumorais e o estroma é nítido. E não há a formação de paliçada na periferia, que seria comum dos carcinomas basocelulares. E é uma lesão que faz diagnóstico diferencial com carcinomas basocelulares. E as células contêm glicogênio. Podem encontrar luzes ductais estreitas e ocasionalmente espaços císticos no interior do tumor. Então vejamos o tumor. Aqui nós temos uma dermatoscopia mostrando uma lesão de estruturação vascular. Então a dermatoscopia esse é um padrão característico, mas não específico, de vasos glomerulares.
E na histologia nós conseguimos ver uma quantidade muito grande de células, que são células menores que as células queratinocíticas, são células cuboidais, núcleos bem pigmentados. Podem ser hiperpigmentadas também. Aqui a dermatoscopia vista de perto, um padrão aqui, padrões glomerulares, padrões em alça. Outras localizações que não, palmas e plantas. Aqui na bolsa escrotal, então as células elas são cuboidais, núcleos bem basofílicos. Podemos encontrar dutos. Então temos aqui, né, a gente vai aproximar isso aqui para mostrar que não é um padrão de carcinoma base celular, que seriam as paliçadas. Encontramos dutos. Células, elas normalmente apresentam glicogênio. Então vejam a penetração derme adentro. Aqui formando nodulações, mas a característica celular é a mesma. Bom, e a paliçada? Aqui é um carcinoma base celular. Vejam que, diferente do carcinoma base celular, a gente não tem a paliçada. Embora a gente consiga ver uma coisa interessante que vemos também no carcinoma base celular, que são essas lacunas, esses espaços entre o tumor e o estroma, que é comum do carcinoma base celular. Mas a gente vê aqui no poroma que pode acontecer também. Olha, aqui no carcinoma base celular a gente vê essas estruturas, essa separação. Geralmente isso acontece por causa da estromalizina. E aproximando a gente vê a paliçada, que é isso aqui, na divisão entre o tumor e o estroma. Então, a paliçada são essas células que assumem essa formação como se fosse um cercado. E se aproximarmos, né, nós vamos ver que, embora a estrutura do poroma pareça um carcinoma base celular, elas têm diferenças. Aqui, uma lesão pode ser multicêntrica, micronodular ou até mesmo esclerodermiforme. Vamos agora a uma terceira patologia. E hoje veremos 4 patologias, essa é a terceira, vamos à quarta depois dela, que é o de carcinoma de células escamosas in situ, ou a doença de Bowen. Quando a atipia em espessura total está presente em uma ceratose actínica. Então vamos lembrar que quando a gente falou lá de ceratose actínica, a gente falou que o subtipo bowenoide, ele mostrava lesões, ou seja, melhor dizendo, mostrava células atípicas em toda a espessura da epiderme. E aqui o carcinoma espinocelular in situ, a doença de Bowen, ele também referencia essa atipia em espessura total. Atipia em espessura total.
O termo carcinoma de células escamosas em si pode ser apropriadamente aplicado quando a gente tem essa característica. O tipo bauenoide da ceratose actínica é histologicamente indistinguível da doença de Bauer. Então, como é que a gente vai fazer a distinção? Pela clínica. A ceratose actínica, normalmente, ela está sobre um campo cancerizável, são várias lesões, lesões pequenas. Já o Bauer não, é uma lesão normalmente única, geralmente em área de fotoexposição, mas também pode ser em área de não exposição. E é uma lesão maior, que tem crustículas, tem escamas, tem eritema, faz uma pequena placa. Então, na doença de Bauer, a epiderme tem uma considerável desordem, né? Uma considerável desordem na disposição do núcleo e tem disceratose. Ou seja, as células estão separando das outras células. A epiderme é acantótica e as células estão em completa desordem, o que chama-se aspecto ao vento. É como se você jogasse as células e o vento fosse levando. Aspecto levado ao vento. As células são altamente atípicas. Células altamente atípicas, com grandes núcleos hipercromáticos e múltiplos núcleos aglomerados. Então, células altamente atípicas com núcleos hipercromáticos e aglomerados. A camada córnea é usualmente espessa e formada em grande parte por células paraceratóticas com núcleo hipercromático atípico. O infiltrado de células atípicas na doença de Bauer frequentemente estende-se para dentro dos infundíbulos, o que é diferente da ceratose actínica. Estende-se para dentro dos infundíbulos foliculares e causa substituição do epitélio folicular por células atípicas até a entrada do duto sebáceo. Até a entrada do duto sebáceo. De 3 a 5% evolui para carcinoma de células escamosas. E uma coisa importante na característica clínica é essa questão do infiltrado de células atípicas de Bowman se estender dentro dos infundíbulos foliculares, causando a substituição desses epitélios, né, pelas células atípicas. Isso é o que causa grande recidiva dessa patologia, essa penetração dela nos infundíbulos. A epiderme é irregular, espessada com hiperceratose. A derme com infiltrado inflamatório denso. Então, o infiltrado inflamatório aqui já é denso. Aí tem-se elastose solar, apontando para a possibilidade dessa relação com o Sol. A maturação do epitélio está perdida, então tem-se a perda da polaridade. Escama paraceratótica, então é comum ver essas escamas.
aumento do núcleo, hipercromatismo, pleomorfismo e de ceratose, que são sinais de malignidade ou de malignização. Então temos aqui uma placa eritematosa com essas escamas ceratóticas, normalmente lesões únicas. Então vejam uma placa eritematosa, e meio aqui é uma pele com muita ceratose seborreica. Aí você tem uma lesão só ali, única, eritematosa, com essas placas ceratóticas, que equivale a uma doença de Bowle. Do dedo, em outras regiões, quer que seja um ombro. Então, é um carcinoma de células escamosas in situ, 3 a 5% evolui para carcinoma invasivo. Vejam que existe aqui um acometimento de toda a estrutura da epiderme, células com núcleos grandes, hipercromados, um pleomorfismo, a modificação das formas. A gente já consegue ver algum infiltrado inflamatório na derme. A epiderme mostra irregularidade do espessamento. Aqui não conseguimos ver a hiperceratose, mas tem-se uma irregularidade do espessamento dessa epiderme, bastante irregular. Então veja aqui como ele aprofunda de forma diferente. Parece que as células foram levadas ao vento, parece que deu uma rajada de vento aqui e foi espalhando. As escamas em geral são paracenatóticas. Vejamos aqui essa irregularidade. A acantose, formando meio que uma papilomatose. Aqui já vimos uma hiperceratose com paraceratose. Perda da polaridade dessas células queratinocíticas. Principalmente aqui no meio a gente consegue ver esses núcleos grandes hipercromáticos. Temos núcleos em diferentes estágios. Células com núcleos hipercromáticos, células grandes, núcleos bastante grandes. Núcleos na camada córnea, que é a paraceratose. Veja o núcleo em relação ao citoplasma, núcleo grande, hipercromático, pleomórfico, modificação da polaridade, células modificadas, atípicas, de ceratose, as células se soltando umas das outras.
Aqui pigmentação, né? Todas as características anteriores, mais pigmentação, no Bowen pigmentado. E por último, vamos à papulose bowenoide, tá? Uma patologia que é estudada junto aqui da doença de Bowen. Tem espessamento epidérmico, ou seja, tem aumento da camada epidérmica, da epiderme da pele, só que com irregularidade branda. Vimos na doença de Bowen que essa irregularidade ela é maior. Temos hiperpigmentação. Vimos que na Bowen também nós temos hiperpigmentação. Focalmente pode apresentar vacuolização perinuclear. Então aqui lembra o acometimento viral. Então HPV aqui está fortemente associado. Esse tipo de vacuolização perinuclear também é visto nos condylomas comuns. Porém, aqui nós temos figuras mitóticas, o que é ruim. Fala em expansão. E temos também a atipia, as atipias nucleares. Com a imagem da papulose bowenoide, em região genital, pápulas amarronzadas, às vezes enegrecidas, a depender da cor da pele do paciente. E aqui temos uma severa displasia escamosa, e temos os coilócitos, né? Aquelas células com infecção pelo HPV. Então, o espessamento normalmente é um espessamento onde existe uma irregularidade mais branda da epiderme. Aqui até que está importante essa irregularidade. Hiperpigmentação. Uma vacuolização ao redor dos núcleos, a gente consegue ver. Vacuolização perinuclear. Visto aqui nos coilócitos. Aqui, inclusive, parecido com a doença de Bowen, porque temos uma alteração mais irregular, às vezes difícil de fazer esse diagnóstico. Conseguimos ver figuras de mitoses. Atipias nucleares, núcleos hipercromáticos. A vacuolização desses núcleos, aumento da camada epidérmica. Então aqui mostrando uma papulose bowenoide, né? Vemos os seus coilócitos, a vesiculação perinuclear. Aqui nós vemos atipias das células,
na camada basal, o engrossamento dessa camada espinhosa, com atipias, queratinocíticas, divisões celulares, atipias nucleares. Então, a epiderme repleta de células atípicas, pleomórficas. Bom, gente, então, próxima aula tem mais. Hoje nós conseguimos ver algumas patologias interessantes. O que vimos mais hoje foi a diferença entre ortoceratose e paraceratose e vimos as atipias das células queratinocíticas. Então, as atipias cursando com atipias celulares, atipias nucleares, o pleomorfismo, a hiperpigmentação, a hipercromasia. Então, um pouco mais nos chamou a atenção na aula de hoje. Então, na próxima terça-feira, às 7 horas da noite, faremos uma nova aula sobre histopatologia dermatológica. Então, sempre mantendo aí uma aula por volta de 1 hora e 10 minutos, para a gente não cansar muito o nosso Winchester cerebral. Lembrem-se que o bom dermatologista é o dermatologista que estuda um pouquinho de dermatologia todos os dias. E o bom dermatologista autoridade, ele sabe dermatopatologia. Tá? Então, mais uma vez, obrigado pela paciência em prestar atenção na nossa aula e estamos à disposição e voltamos na próxima semana com mais um tema em dermatopatologia, histopatologia dermatológica, histologia dermatológica. Meu nome é Tiago Gondim e me despeço.